Oi, gente! Oi. Começando o vídeo de hoje, eu queria apresentar a protagonista do meu vídeo que eu falei da alegria, né? E ela fez questão de aparecer no vídeo, né? A Dinha e a mãe agora nessa empreitada. Então eu vim apresentar. Diz oi pra todo mundo, Bruna. Oi. Com alegria ou com medo? Medo. Medo de quê, Bruna? Isso é um falso medo. Criança não tem medo de nada, a não ser do bicho debaixo da cama, né, Bruna? Não tá mais bicho debaixo da cama. Ou só de barata? Barata sim, né? Uma forma leve de começar um vídeo com um tema que eu confesso que foi bastante difícil pra mim chegar na conclusão do que eu iria falar. Aí eu pensei em procrastinar. Aí, como procrastinação, vocês vão ver que tem também tudo a ver com o medo. Eu falei assim, não, eu não vou cair nessa e vou fazer o vídeo com medo mesmo. Enfim, começando falando um pouquinho do medo para vocês entenderem qual é a grande confusão para mim. Eu espero que no final eu consiga ser clara. E vocês, de repente, também me ajudem a limpar um pouco as 1000 ideias que eu tenho a respeito dessa emoção. Primeiro, a emoção do medo é a emoção básica, basal e não só humana. Animais também têm medo. Praticamente a maioria dos seres vivos, tirando os vegetais, sentem medo. Por quê? O medo, ele fala de um instinto natural nosso de sobrevivência. Então, quando a gente fala em questão de sobrevivência, a gente volta mais uma vez aos nossos queridos primatas, homens da caverna, para falar do instinto de autoproteção. Então, quando a gente se sente ameaçado por algo, alguém ou alguma coisa, em geral a gente vai reagir instintivamente a partir da emoção do medo. Só que nós humanos complicamos um bocado as emoções, né? Então o medo, ele acaba conversando com várias outras emoções. Né? No meu caso, e por isso que limitou muito eu fazer esse vídeo, o meu medo particularmente, ele conversa muito com a minha raiva. Por quê? Eu, em geral, quando eu sinto medo, ou medo do futuro, ou medo de perder o emprego, ou medo de perder alguém, em geral eu reajo a partir da raiva. Por quê? A raiva associada ao medo, ela vai me provocar o que a gente automaticamente, quando a gente fala em medo, a gente pensa em coragem. Então ela me dá o impulso, a energia para poder reagir àquilo. Então eu não me permito muito ficar na zona do medo ou ficar curtindo o medo. Porém, todavia, entretanto, eu reconheço que eu tenho vários sintomas do medo na minha vida. E o principal sintoma é a procrastinação. Sim, a procrastinação fala do medo. Porque quando eu começo, gente, eu sempre tenho uma participação animal, e olha que eu não estou na minha casa, então não é Jujuba nem Hannah. Então, voltando à procrastinação, acaba que a gente adia as coisas por quê? A gente se empurra com a barriga por quê? Porque, em geral, a nossa cabeça está pensando 10 passos adiante e a gente começa a calcular riscos. Quando eu falo em cálculo de riscos, quando eu falo do que eu estou pensando que pode dar errado, quando eu converso com o meu pessimismo, ou quando eu quero estar muito segura daquilo que eu quero fazer, eu estou conversando automaticamente com o meu medo. E, em geral, as pessoas que acabam sendo tomadas pelo medo, elas acabam adiando projetos, ações, por exatamente quererem estar seguros demais e certos demais das coisas. Aí a gente pode falar que isso é uma simples falta de coragem? É medo. Se hoje eu fosse falar de pessoas que têm a energia basal do medo, a gente falaria de pessoas que, em geral, são pessoas com altos questionamentos a respeito da sua valia, então que tem questões relacionadas à autoestima também. Quando a gente fala do medo da exposição, do excesso de timidez, a gente também está falando do medo do julgamento, da opinião do outro, de como a gente vai ser visto, de como a gente vai ser lembrado. E
Pessoas que conversam muito do, e aí, se der errado? Ah não, choveu, então eu não vou sair de casa porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer, eu tenho medo de bater o carro. Então o medo fala muito de muitas coisas. Então assim, existem pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. Mentira! Se a gente parar pra pensar, realmente a gente já nasce com medo de morrer. E quem fala que não tem medo de morrer, fala isso porque nunca passou por nada próximo, nem um acidente de carro que tenha feito, de alguma maneira, a gente pensar sobre o risco de vida, né? E existem pessoas que se encorajam através do medo e se alimentam também do medo, né? Eu posso falar que, ao mesmo tempo que o medo muitas vezes me faz procrastinar, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que pulei de paraquedas. Isso é, de alguma maneira, olhar para o medo e se alimentar desse medo. Porque você abre aquela janela daquele avião, você olha lá para baixo, aquele mundaréu de espaço entre você e o chão, e você ter coragem de pular, a gente está falando de enfrentar o medo também. E por mais seguro que seja um esporte radical, a gente está falando de uma adrenalina que também nos movimenta. Mas que você vai lá e mistura uma outra emoção junto ao medo, bota a coragem junto para poder enfrentar e pula do avião e vê o que é que acontece. E se a gente realmente for calcular tudo na nossa vida, né? Quanta coisa a gente vai deixar de viver porque a gente tem todas as justificativas do medo bastante para poder não encarar muitas coisas, porque as possibilidades são inúmeras. Por isso que eu resolvi falar dessa emoção depois da alegria, porque a gente ali atrás falou da permissão da criança. Então, mais uma vez, o medo conversando com a alegria, ela nos dá a permissão de se expor, ela nos dá realmente a coragem para poder parecer ridículo e tá tudo bem, eu sou assim e tá tudo certo. E tem uma criança aqui do lado sim, tá? Não é uma sombra. Se vocês têm medo de espírito, não é um espírito, é uma criança. E é isso, sabe? Foi difícil também escolher a música, gente. Muito difícil escolher a música, né? Mas teve uma pessoa que eu faço questão de falar aqui no vídeo, que foi a Michelle Confessor, que me ajudou a achar uma música que fala tudo. Então eu vou colocar um trechinho pra vocês, mas se vocês puderem, ouçam a música toda, que ela fala das inúmeras possibilidades do medo e do quão é importante ouvir o que o nosso medo tem a dizer. Porque eu aprendi hoje, inclusive, de que o medo, ele, na maioria das vezes, vai exigir um cuidado. E o cuidado com a gente, né, a gente tem muito pouco. Eu, pelo menos, quando eu falo em medo, eu realmente me expongo para poder sair do lugar. Eu não sei se o medo para vocês é outra coisa, gente. Eu sei que tem o medo romântico, o medo ele fala de tudo na nossa vida, né? O que a gente não pode é, de alguma maneira, se entregar ou perder um impulso de viver e de fazer as coisas que realmente fazem sentido pra gente, se justificando em cima do que pode ser, criando uma ansiedade que não nos leva a lugar nenhum, né? Ou que às vezes criam patologias, como transtornos de ansiedade, causados pelo medo, simplesmente pelo medo de viver. Então, assim, acho que é por isso que eu julgo tão mal, muitas vezes, o medo. Porque muitas vezes eu questiono o sentido dele pra mim. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho uma verdade pra mim de que a gente não veio nesse mundo só para sobreviver. Então, os primatas, onde realmente acordar todo dia e matar um leão por dia para simplesmente sobreviver e chegar vivo, sei lá até quando, é uma coisa, mas eu acredito que o sentido da nossa vida vai muito além. Então eu tenho uma pressa absurda de poder enfrentar essas coisas e às vezes eu não me dou tempo. Então, já que o canal é Coragem Ser Você,
Eu já comecei sendo corajosa, chorando pra vocês, eu andei vendo os vídeos novamente. Então por que não ser honesta hoje e ter coragem de poder falar realmente do que é o meu medo? E perguntar pra vocês, tem alguma coisa a ver, minha forma de ver o medo, com a maneira como vocês veem o medo? A energia basal, a emoção basal de vocês é o medo? Ou não? Hoje eu não sei dizer se o meu é mais medo ou mais coragem, hein? E continua a minha saga procurando a minha música, hein, gente? Muito obrigada mais uma vez. Aguardo comentários e feedbacks. E até a próxima emoção. Um beijo. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá, medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá, medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar.